Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Retornamos para falar de um tema que durante muito tempo foi um tabu abominável nas palavras do nosso querido André Trigueiro. E desde 2012, certamente num trabalho orquestrado diretamente por Jesus, através dos seus prepostos, houve um despertar para esta problemática que realmente tem números alarmantes. A Organização Mundial de Saúde, em 2012, catalogou o suicídio como um problema de saúde. Até então, muitas criaturas encontravam o adjetivo para o suicídio como um problema sem solução. Outros imaginavam, até promovidos pela sua própria crença, pelos ensinamentos hauridos na sua crença e naquilo que havia estudado até então, de que o suicídio fosse uma dessas coisas transcendentais, que viesse diretamente de Deus, um dos mistérios de Deus, para que a criatura pudesse, através dessa decepção e desse sofrimento, acertar-se com a providência divina. E outros iam ainda cruelmente mais longe, dizendo que o suicídio era uma anomalia da alma incurável. Felizmente, foi quebrado o tabu. Mas ainda assim, os números são alarmantes. Mas nós gostaríamos de dizer alguma coisa que foi dito por um extraordinário estudante do Espiritismo, um Fala para mim? Pedagogo, obrigado. E um extraordinário terapeuta que fala exatamente, estuda exatamente a respeito de espiritualidade e saúde. E através de um livro que ele escreveu, ele já escreveu 18, um livro intitulado Liberte-se da sua mente, da prisão à liberdade infinita, ele vem nos dizer que, ou nos lembrar que, quando uma pessoa recorre ao suicídio, ela, na verdade, não deseja matar a vida. Ela deseja matar o seu problema. É uma criatura em sofrimento que busca a solução tenaz através de uma ação, sem sombra de dúvida, extremamente pecaminosa. Mas o suicida não quer se matar. Ele quer matar aquela dor que ele sente e que às vezes nós, os seus entes mais queridos, não percebem. Fui testemunha ocular disso. E talvez, por falta do desconhecimento da realidade espiritual, muitos suicidas acabam matando o corpo na esperança de fugir de si mesmo. E a primeira decepção, o primeiro grande sofrimento do suicida é ele descobrir que a morte não mata a vida. Que a vida que promana de Deus, que vem de Deus, que é Deus na sua essência, não é eliminada pela morte biológica.
o segundo sofrimento, mais tenaz, é que ele percebe que agora não é só ele que tem um problema, que ele arrastou com seu ato deslocado de 6 a 10 entes queridos da sua família, do seu relacionamento para o seu sofrimento. Ele agora não sofre sozinho. E como ele gostaria de retroagir e voltar a sofrer sozinho, na calada de si mesmo, no silêncio do seu interior. Quantas vezes ele imagina que poderia ter ficado quieto, sofrendo a si mesmo, não dando margem ao acontecimento que acabou por fazê-lo sofrer muito mais. Porque o mais difícil de sofrer a sua dor é ver os seus amores sentir a sua mesma dor. E ainda pior, por sua culpa. Isso é terrível. Não há sofrimento maior do que isto. Nós temos às vezes uma posição equivocada dentro de nossa doutrina, provinda da divulgação do livro Memórias de um Suicida, que é um clássico da doutrina espírita ou do espiritismo, que propõe esclarecer e dar consolo. E ao contrário disso, como a maioria das criaturas só leem a metade do livro, dizendo que o livro é forte demais, eles imaginam que ali só tenha o sofrimento. Um grande equívoco que nós aprendemos com Memórias do Suicida é o Vale dos Suicidas. Que nós imaginamos que seja um local criado por Deus só para os suicidas. E que lá tivesse todo tipo de penalidade ideal para o suicida sofrer. Assim como existem as câmaras de tortura, as salas de tortura. Nós entendíamos que o Vale dos Suicidas fosse exatamente um local de tortura apropriado para o suicida que cometeu um grande crime. Hoje, nós sabemos, diante da luz nova que a própria ciência colocou sobre o fato de que o suicida realmente comete um grande crime, que o suicida comete, melhor dizendo, um grande erro, mas ele não é um criminoso. Ele é um ser indefeso, frágil, que precisa do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso carinho e nunca do nosso julgamento. Palavras como covardia ou heroísmo não entra no contexto do suicida, porque ele não é também nem covarde nem herói. É um ser que tentou fugir de si mesmo e encontrou-se com um sofrimento inenarrável. Então, o Vale dos Suicidas, na verdade, meus irmãos, é um local em que Camilo Botelho colocou o nome, já que ele e os amigos suicidas lá estavam. Mas não é um local criado para os suicidas. Tanto assim que muitos outros que cometem males tais e quais o suicídio, ou pior ou menor, vão também para o Vale dos Suicidas. Lá não se encontra somente só suicidas. Há poucos dias, uma mãe chorosa chegou perto de nós estávamos numa reunião lá no Jorge do Couto, e disse: eu estou com tanta pena do meu anjinho, estou morrendo de dó.
Porque primeiro ele deixou de ser o meu anjo. Segundo, deve estar sofrendo horrores nos vales tenebrosos, aonde ficam os suicidas. Eu e um outro companheiro que estávamos juntos, obviamente buscamos a esclarecer. Primeiro disse eu, seu filho ainda continua um anjo. É verdade que ele está agora com as asas quebradas pelo erro que cometeu. Mas nada como um amor magnífico de mãe, com um pensamento ligado a Deus para remendar essas asas. E ele poder novamente caminhar rumo ao progresso a que todos nós estamos fadados. E o nosso companheiro afirmou para ela: esses vales tenebrosos são lugares pintados com tintas fortes. Às vezes a própria criatura, que nas suas comunicações nas casas espíritas, ele como suicida, por só ver negrume na sua frente, por só ver, melhor dizendo, uma faixa que lhe tira a visão, ele imagina que esteja num lugar tenebroso. E às vezes, na verdade, já está numa casa de repouso, num hospital para ser tratado. Nem sempre, consoante o que nos ensina Allan Kardec no livro Céu e Inferno, a mesma pena tem que ser paga pelo mesmo tipo de sofrimento. Há atenuantes e agravantes que precisam ser considerados. Mas eu queria dar alguns números a respeito das estatísticas que de 2012 para cá foram divulgadas. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou exatamente em 2012 de que, na verdade, o suicídio já é um problema de saúde pública, o que é melhor do que ser um problema de saúde, um problema transcendental. Porque um problema de saúde pública depende do nosso esforço, da nossa ajuda para solucionar. E da forma como nós víamos o suicídio, que era um problema transcendente, de alta envergadura, somente alguém de alta envergadura como Deus poderia resolver. E por isso, às vezes, lavávamos as mãos. Nada podemos fazer. Engano. Nós muito podemos fazer para diminuir o número assustador de suicídios, especialmente no Brasil, na classe jovem de 20 a 25 anos. São registrados, nos diz a estatística, 804 mil suicídios por ano no planeta. Portanto, 2.200 casos por dia. Um suicídio a cada 40 segundos. Morrem atualmente mais pessoas no mundo por suicídio do que por homicídio ou em combate de guerra. China, Índia e Brasil, que são países emergentes, apresentam o maior índice de suicídio no mundo. No Brasil, o maior índice de suicídio é na faixa de 21 anos. Jovem. Mas Kardec tem uma explicação para isso. E nós vamos agora mesmo ler a pergunta correspondente.
E o que mais está assustando, especialmente os que tratam do assunto no Brasil, é que em todo o mundo as estatísticas provam de que o número está diminuindo. Pouca coisa, mas está. No Brasil, diferentemente, está aumentando. Cada vez aumenta mais. O Brasil foge à realidade da estatística. No mundo todo diminui-se o número de suicidas. E no Brasil aumenta-se a cada dia que passa. E então, meus irmãos, nós tivemos um trabalho muito bem feito por dois cientistas da Organização Mundial de Saúde. Um brasileiro, da Unesp, e outra, se não me engano, irlandesa ou coisa parecida, que estudaram 15.600 casos de suicídio e concluíram que 90% dos casos de suicídio são provenientes de patologias de ordem mental, em especial, transtorno do comportamento, do humor, que é a conhecida depressão. Patologias estas que poderiam ter sido diagnosticadas e devidamente tratadas, e que o suicídio poderia ter sido evitado. Mas é aquela história do tabu, não se deve falar. Falar dá azar. Se falar, desperta o desejo. Se falar, ele faz. Ao contrário. O problema é que até então, meus irmãos, nós não sabíamos o que falar. Esquecendo-se, no entanto, de que, na teoria e na aplicação do amor, não é preciso falar. Basta amar. Basta abraçar, afagar, carinhar, alisar os cabelos, contar história na hora de dormir, falar de Jesus, trazer os filhos para a volta da mesa, para estar com eles, para oferecer a eles a nossa presença, no lugar dos presentes caros, que normalmente nós imaginamos agradá-los mais. Se perguntássemos, talvez, aos nossos filhos, antes de dar o presente, o que eles gostariam, há uma mensagem rodando nas redes sociais, em que uma menininha chega perto do pai e diz: pai, qual é o seu salário? E o pai, como sempre, com uma paciência de Jó, ao contrário, por quê? Porque eu gostaria de juntar dinheiro para te comprar uma hora do seu dia. Então, meus irmãos, pelo fato da gente dizer que não sabia o que falar, a gente não falava, mas esquecia de amar também. E aí, os dados são alarmantes. Eu não diria que por culpa nossa, mas numa grande parte por omissão nossa. E então, meus irmãos, essas patologias são a causa da maioria dos suicídios. Como diz André Trigueiro, ninguém nasce para morrer. Vai morrer, é certo. Mas ninguém nasce para morrer. E muito menos vive ou deve viver para morrer.
Então é preciso que nós entendamos que há sim possibilidade de prevenção. Porque mesmo os espíritos reencarnados na nossa família, que porventura já sejam suicidas, quando acontece o suicídio, também com eles, foi um erro. E que seria bom apurar as causas, para que nós possamos realmente agir diferente. É estranho como às vezes isso acontece, a realidade acontece só depois conosco. Nós somos convidados a participar desse concerto de amor quando ocorre algo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Mas eu quero dizer, porque muitos dizem, agora já é tarde. Não é. Porque os meus irmãos me permitam dar um pensamento meu, uma posição minha da atualidade em decorrência do que aconteceu comigo. Se eu conseguir, dentro da minha existência atual, na presente reencarnação, evitar que um jovem tire a sua vida, eu estarei feliz e em paz comigo mesmo. Perdi uma vez para o suicídio e não gostaria que ninguém perdesse. Não é fácil. Muito bem. Depois desses dados estatísticos, eu gostaria de ler para os meus irmãos o que André Trigueiro diz a respeito da nossa posição diante do fato. Antes, porém, lendo a pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que vai talvez nos responder algumas questões íntimas. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Jovem, pai de 2 lindas crianças, casada com uma moça de carreira científica prometedora, muito bem quisto, estudante de uma ciência que valoriza a vida principalmente pelo pensamento, um coração do tamanho do elefante, não do coração do elefante, e de repente acontece. E aí não tem o porquê. A única coisa que nos consolou, tanto eu quanto Glória, é vamos respeitar a sua vontade. Mas hoje eu já me questiono. Será que era a vontade dele mesmo? Ou fomos nós que não soubemos diagnosticar a sua carência? Estou dizendo isso hoje porque, por todos os motivos e haveres, tanto eu como Glória fomos considerados, e somos até hoje pelas nossas filhas, como excelentes pais. E às vezes essa estrela da excelência faz com que a gente descuide da necessidade da limpeza da casa, da necessidade
da cama fofada na hora de dormir, da necessidade do abraço, do beijo de filho, do beijo de... E a gente percebe isso somente depois. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Respostas. Efeito da ociosidade, de não ter o que fazer. Conheço pais que dizem assim: sofri muito para criar meus filhos. Capinei, lavrei, colhi, carreguei saco nas costas, debulhei, fiz isso, fiz aquilo, calejei as minhas mãos, sofri muito. E não quero esse sofrimento para os meus filhos. Ah, não? O que nós queremos para os nossos filhos, então? A ociosidade? Aquilo que honradamente te ajudou a criar a família não serve para o seu filho? Por quê? Se é exatamente isso que às vezes ele precisa. Precisa exatamente de ocupação. E que às vezes nós, inadvertidamente, não percebemos isso. E os Espíritos dizem mais. Efeito da ociosidade, da falta de fé. Ah, sou espírita, ou sou de tal religião, mas meus filhos vão escolher a religião deles. Como é que é? Vou deixar os meus filhos escolher a religião deles. Vejam bem. Quando seus filhos vieram para o seu lar, eles aceitaram a se submeter aos seus princípios. Sim. Então é seu dever encaminhá-los de criança para as escolas que você frequenta, de religião ou de seja o que for. Agora, depois que eles cresceram, aí sim, se a base que a sua religião deu a eles não foi suficiente para satisfazê-los, muito bem. Mas enquanto crianças, eles estão sobre os nossos cuidados. É nosso dever, é nossa obrigação trazer os filhos para a evangelização, trazer os filhos para a nossa casa espírita. Como os outros devem levar para as outras religiões também. E é nosso dever limitar o uso do malfadado celular dentro de casa. Isso está comprometendo em muito a própria renovação do planeta que se avizinha. Porque esses espíritos que estão aí, inteligentes como são, que seriam o começo da transformação, são eles que receberão os espíritos elevados e nobres que começarão a renovação do planeta. Mas envolvidos no celular como eles estão, o dia todo e a noite toda, eles não terão um preparo psíquico e nem o preparo moral para receber esses espíritos nobres. E de quem é a falha? Não vou violentar. Mas quem está falando em violentar? O que nós precisamos é dialogar. Não é violentar, não é tomar, não é arrebatar. É dialogar e mostrar para os nossos filhos de que os jogos de então, do nosso tempo, jogos instrutivos que nós fazíamos, era a melhor diversão que nós tínhamos. E era tão bom. Por que então não reviver isso com os nossos filhos? Qual o problema? Eles são de outra era? Que bom.
serão muito mais inteligentes para fazer os nossos joguinhos, que não tem nenhum pecadinho e que não tem nenhuma maldade, entre aspas. Porque eu jogava uma vez um tal de Mau-Mau, que faziam muita maldade comigo. Mas são possibilidades, meus irmãos. E nós precisamos acordar. Somos espíritas. Temos uma doutrina de esclarecimento, de libertação, e que deve nos proporcionar a paz. Está na hora de nós realmente também nos credenciarmos para viver a fase regeneratória do nosso planeta. Porque eu estou prometendo para todo mundo que quem conseguir o ingresso para o planeta de regeneração já leva de graça para o planeta feliz, que é a próxima estação do planeta Terra. Porque é verdade. Porque aqueles que se regenerarem estarão aptos a serem felizes. Mas os que não se regenerarem não conseguirão felicidade. E o que é a regeneração? É livrar de todos os defeitos? Não é. Ao contrário, é saber deles, mas assumi-los. E dizer de si para si, não para Deus. Porque Ele já sabe o que você tem que fazer. Dizer de si para si, conheço os meus erros, mas vou mudar. E buscar renovar a sua vida. E então, meus irmãos, agora sim, efeito da ociosidade, da falta de fé, ociosidade, vamos dar trabalho para eles, hein? Falta de fé, vamos estudar juntos, vamos ler juntos, vamos fazer o culto cristão no lar, vamos trazê-los para a casa espírita. E frequentemente, da saciedade. Isso não falta, né? Porque qual pai, pelo menos os espíritas, que tendo um não acha um jeito de buscar dois para o filho? Eles sempre têm mais do que nós. Nós achamos que essa é a maneira certa, mas é bom nos interrogar. Até a doação, especialmente a material, tem limites. Porque senão ela começa a trazer problemas ao invés de felicidade. O ter é bem complicado. Especialmente quando a gente tem muito. Melhor trocar o que tem muito pelo ser. Ser alguma coisa ou ser muita coisa é muito melhor do que ter muita coisa. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então aí está uma das causas do suicídio nos jovens. E agora quero ler rapidamente, eu tenho 5 minutos, né? Não é isso? Quero ler rapidamente o que diz o nosso querido amigo espírita, jornalista, escritor, André Trigueiro. Ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. Essa é a ótica da doutrina espírita. O suicídio é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, que nós temos, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da prevenção do autoextermínio, dentro e fora do movimento espírita.
Se a doutrina possui um vasto repertório de informações que nos ajudam a construir uma convicção a respeito do assunto, não há por que postergar a ação preventiva. Trabalhemos nisso, meus irmãos. Nós distribuímos e pedimos aos nossos irmãos que distribuíssem para vocês um panfleto que foi impresso por nós, mas com autorização e com trabalho da CVB. Os autores aqui escrevem isso aí. Aí vocês têm algumas coisas, como agir. Até então não sabíamos, aí nós já temos. Algumas informações muito importantes. Entrem no site da CVV e vocês vão ver um trabalho extraordinário que está sendo realizado através do 198, não apenas pelo telefone, para a prevenção do suicídio. E quem sabe, alguns dos irmãos que aqui estão possam se tornar voluntário também desse trabalho, não obstante eu saber das inúmeras tarefas que tem na Casa Espírita. Mas é mais uma possibilidade. E nós precisamos realmente trabalhar nisso, meus irmãos. Nós, os espíritas, a nós, os espíritas, que sabemos o que padece um suicida, temos a obrigação de realmente trabalhar para a prevenção do suicídio. Finalizar, contar uma experiência que aconteceu comigo. Durante 5 anos recebia notícias esparsas do meu filho no plano espiritual. Desta casa amorosa, amiga, fraterna, mesmo eu recebi notícias até alvissareiras, tranquilizadoras. Mas pai é sempre pai, mãe é sempre mãe, a gente ficava sempre com a pulga atrás da orelha. Como será que ele está? Como estará ele? E eu me lembrava dele nas noites que nós passávamos permutando ideias, como diz a logosofia, da qual ele era estudante, intercambiando conhecimentos, eu, ele, meus 2 genros e às vezes as minhas filhas. Mais tarde só ficavam eles, porque o idoso que não aguentava tinha que dormir. Mas era uma energia diferente que se sentia naquele momento. Energia gostosa. E eu vivia assim, imaginando, será como ele está, apesar das notícias recebidas. O ano passado, nas Portas do Céu, que é uma reunião que antecipa, planifica as atividades do Congresso Espírita de Uberlândia, que se realiza em janeiro. Eu estava na reunião, a Elizabeth Lacerda cantando, e no final ela faz uma palestra musicada, e no final ela nos convidou a pensar em alguém mediante as músicas que ela ia cantar. E ela então sugeriu várias pessoas, pensar em Jesus, em Chico Xavier, em outras criaturas, e no final, ela disse, agora vocês vão pensar em alguém que vocês gostariam que estivesse aqui com vocês. E eu me sentei, e adivinha em quem eu pensei? Não foi. Eu queria que a Glória estivesse aqui, porque eu pensei nela. Por que eu pensei na Glória? Glória é minha companheira de sempre, eu sempre ia com ela nas casas, Edna é testemunha disso, que tivemos atividade juntas, e depois, até por consequência dos próprios filhos, e agora dos netos, que eu perdi o lugar, o trono totalmente, por causa dos netos ela não me acompanha. Então eu pensei, a Glória podia estar aqui comigo nesse momento, porque aí sim, eu iria pensar no meu filho. Mas exatamente nesse instante que a Elizabeth começou a cantar a música Prece de Emmanuel, eu senti uma comoção tão grande, o pranto desceu. E aquela mesma energia que eu sentia nas noites em que o meu filho estava conversando comigo, eu senti naquele instante. E aí, foi a minha libertação total. Eu fiquei tão feliz em saber que ele ainda pode me oferecer aquela mesma energia tão boa que ele me oferecia então. Então, eu sempre digo aos pais que porventura tem algum filho que está no plano espiritual, saiba que quem está protegendo ele é a melhor das mães, é Maria Santíssima, que através dos seus caravaneiros estão sempre
ligados em todos aqueles que lá chegam pela porta enganosa do suicídio. E que de alguma forma, na primeira enxança, na primeira oportunidade, eles resgatam ele e levam-no para um hospital de amparo. Não sei onde meu filho estará hoje. Se já no hospital ou ainda em sofrimento como está, ou melhor, quero corrigir. Hoje eu não acredito que ele esteja em tanto sofrimento. Está sofrendo, mas não ao ponto de passar energia negativa, como seria meu grande medo. Muita paz, que Jesus nos abençoe.